Olá, 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 minha gente, muito boa tarde. Pois então, estamos aí às voltas com o nosso querido país, com a nossa nação, com a nossa pátria maravilhosa. A pátria que está entregue aos bandidos, que está entregue aos delinquentes, aos dominadores de plantão, aqueles que nem sequer têm competência para amarrar os próprios sapatos. Eles não têm competência para puxar as cadeiras quando sentam. Precisam de alguém que lhes ajeite a cadeira. Precisam de alguém que lhes ajeite as togas quando se vestem. Alguém que lhes sirva de espelho ao contrário. Ou seja, alguém que lhes olhe e diga: essa toga não está caindo muito bem. Essa toga está sujinha no ombro. Deixa-me limpá-la, deixa-me ajeitá-la melhor no ombro. Ora, está na hora de chamar o alfaiate para confeccionar uma nova toga, porque essa já não lhe cai muito bem. Não, o senhor não engordou, apenas não lhe cai mais tão bem quanto caía há 3 dias atrás. Ora, minha gente, vamos criar vergonha na cara. Vamos colocar gente que ao menos saiba quem é, de onde vem e para onde vai. A grande maioria que ali está não sabe o que defende. Defende na manhã uma coisa e à tarde outra, que é totalmente o inverso daquela que foi defendida pela manhã. Eles são capazes de se contradizer apenas para que possa satisfazer aquele cliente que estiver à sua frente. É exatamente isso. Dentre as inúmeras aberrações que envolvem direta ou indiretamente o julgamento de Daniel Silveira, nós encontramos que, primeiro, o juiz era a própria vítima do fato. O próprio Alexandre de Moraes, aquele que seria vedado que atuasse como juiz da referida causa, esse é que era o juiz, mas ele era a própria vítima da situação. Uma das vítimas, pelo menos, ainda que não o queira admitir, mas ele se sentiu o mais ofendido, o mais vilipendiado pelas palavras de Alexandre de Moraes, ignorando que o artigo 53 da Constituição Federal garante-lhe o direito de falar aquilo que ele queria falar, e não aquilo que você quer que ele fale. Ele pode falar tudo e ele jamais será penalizado por quaisquer das palavras por ele proferidas, por ele ou por qualquer outro parlamentar. Afinal de contas, foram chamados para o cargo de falar. E falar quer dizer falar tudo, dizer tudo e não esconder nada. Doa a quem doer. Muito bem, minha gente. O que nós vemos, então, é que o Alexandre de Moraes, o próprio STF, ele teria que estar, primeiramente, se fosse um caso de um julgamento justo, eles teriam que estar suspeitos para julgar, porque todos eles, indiretamente, ou para satisfazer seu orgulho pessoal, eles foram, digamos assim, vilipendiados pelas palavras de Alexandre de Moraes. Portanto, todos eles estavam suspeitos para tal. Mas, além disso, ainda cabia o caso de que era um parlamentar que teria usado do seu ofício de falar, e, portanto, ele não poderia ser julgado na Suprema Corte. Ele teria, quando muito, que ser chamado no parlatório, ou lá na Câmara, e lá ele se explicar. E depois, claro, depois de ser julgado na Câmara, aí sim é que viria o caso de talvez até um processo civil ou criminal contra ele. Não importa. Por enquanto, até prova em contrário, até segunda ordem, o artigo 53 lhe daria o direito de falar tudo o que ele quisesse, sem risco nenhum. Bom, em segundo lugar,
A própria Suprema Corte está totalmente enlameada em coisas que estão bem definidas na Constituição Federal, no artigo 95, parágrafo único, inciso 3º, como proibitivas ao que exerce o cargo de juiz. Por exemplo, aos juízes é vedado, primeiro, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo de magistério, ou seja, salvo que ele possa ser um professor. Do contrário, eles não podem exercer qualquer outro cargo ou função. Segundo, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Terceiro, dedicar-se à atividade político-partidária. Quarto, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. E quinto, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração, incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Bom, acima nós vemos então, primeiro, não pode exercer nenhum cargo a não ser o de professor. Isso eles não vêm respeitando de jeito nenhum, né? Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Muito bem. Aqui nós vemos o Gilmar Mendes, ele tem um instituto, e esse instituto ele recebe inclusive verbas internacionais, e ele vive viajando e está sempre em Portugal defendendo os interesses do instituto. E além disso, o próprio Dias Toffoli recebia a título de mesada da esposa a importância de 100 mil reais. Uma coisa interessante porque, vejam bem, ele tem um salário razoável. Salário esse que daria para ele custear seus próprios gastos, suas próprias conveniências. Mas é claro que essas conveniências dele parece que aquele salário não atendia. Então ele necessitava de uma ajuda de custo da esposa. Tudo bem, é da esposa, mas vejam bem, ela recebe de um escritório de advocacia que ela não poderia repassar dinheiro para esse juiz, uma vez que algumas daquelas causas foram inclusive levadas ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. E quando levadas ao Supremo Tribunal Federal, aquele juiz deveria ter se colocado como suspeito para aquelas situações. Não somente aquele juiz, não somente o Dias Toffoli, mas também, por exemplo, o Gilmar Mendes, quando defendeu a causa daquele rei do transporte coletivo do Rio de Janeiro, eu não lembro o nome dele, esse rei do transporte coletivo, inclusive, onde o Gilmar Mendes foi padrinho de casamento de uma das filhas desse homem, se não me engano. Ele emitiu várias habeas corpus para esse homem. Bom, na qualidade de suspeito, ele não poderia sequer dar qualquer pitaco. Ele poderia, quando muito, ter dito, meu filho, vai procurar um advogado, vai procurar, e assim fosse, mas não nesse caso. Mas o próprio Gilmar Mendes emitiu habeas corpus em favor desse homem, lá do Rio de Janeiro, não lembro o nome dele, e ele foi beneficiado de todas as formas. Bom, ao exposto, conforme diz a Constituição Federal no artigo 95, parágrafo único, nós vemos que tem inúmeras explicações, especialmente da Carmen Lúcia, que participa de reuniões vinculadas a entidades político-partidárias. Não somente ela, mas o Barroso, né? O Gilmar Mendes com seu instituto, a Rosa Weber, o próprio Dias Toffoli, o Fachin, inclusive, ele fez campanha para a própria Dilma, tudo bem, antes de entrar para o STF, então ele é um homem de partido, né? Então, quer dizer, não dá. O Cesare Battisti, que foi defendido pelo Barroso, o Barroso defendeu aquele terrorista, dizendo que aquele terrorista era um santo, o João de Deus, que para o Barroso também é um santo. Então nós vemos aqui que vários, Gilmar Mendes, através do seu instituto, Rosa Weber, com seu flagrante envolvimento com a esquerda e a cartilha esquerdista, assim como Dias Toffoli,
que tem muito a explicar, porque, afinal de contas, ele é o cara, ele é o amigo de meu pai. Ora, quem disse isso foi o príncipe herdeiro da Odebrecht. Ele não pode ter dito isso e ter ficado para as favas. Afinal de contas, trata-se de uma denúncia de altíssimo nível de um dos homens mais fortes da República. O amigo de meu pai, que atende também pelo nome Dias Toffoli. Fachin, uau, esse nem que se explique conseguirá dobrar o que eu penso acerca dele. Afinal de contas, Fachin tem uma pauta LGBT e Luiz Roberto Barroso, eles são defensores da pauta LGBTQ. E, aliás, além disso, os dois são partidários, são defensores de linhas esquerdoides. O Barroso defende que Bolsonaro é inimigo da democracia. O Barroso é um cara que tem pauta de esquerdista, portanto, não pode estar de forma alguma sem se explicar à nação. Bom, é lógico que nós temos que analisar cada caso como sendo um caso, porque o rosário é muito longo e flagrante. Nós podemos ficar apenas por aqui, claro, apesar de que tem ainda o Levan, esse era o apelido dele na planilha da Odebrecht. O Levan não tem como se explicar, afinal de contas, ele tinha esse apelido na Odebrecht. O amigo de meu pai tinha esse apelido na Odebrecht. E assim vai. Ora, e o próprio Fux, naturalmente, tem muito a explicar. Não foi chamado ainda, mas tem muito a explicar. Num flagrante bastante interessante e também eterno, porque também foi gravado em vídeo e já printado, nós encontramos um questionamento feito por Tabata Amaral nestes dias de abril de 2022, onde a própria Tabata Amaral, uma parlamentar também, portanto, protegida pelo artigo 53 da Constituição Federal, ela diz ao Roberto Barroso: estou muito preocupada, senhor ministro, com as eleições deste ano. Para mim não é óbvio que a gente já derrotou Bolsonaro. Ela está protegida pelo artigo 53 da Constituição Federal. Por um outro lado, o nosso ilustríssimo ministro, que está sob a tutela do artigo 95 da mesma Constituição Federal, parágrafo único, inciso 3º, proíbe-o de emitir alguns comentários e de falar fora dos autos. No entanto, ele respondeu a Tabata Amaral que é preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia. Nós, diz ele, nós é que somos os poderes do bem. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos. Lembrando que esse ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, ele não consegue falar direito devido à quantidade enorme de botox na cara e aquela boca que fica pequenininha como boca de chupa-ovo e que não consegue falar direito, mas você percebe claramente as palavras em sua boca, além do que a mídia toda divulgou até o fim essa fala dele. Bom, passear por essa pocilga é algo bastante bom de vez em quando. Claro, alguém pode ter perdido alguma coisa nessa pocilga, alguma coisa de valor, eu duvido muito, mas claro que pode ter acontecido. Vai que sucede. Nunca se sabe. De qualquer forma, trago aqui o desafio. Decida você se tem algo de valor que eu tirei dessa pocilga ou não. Veremos o ardil. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, porém isto elevado por eles à enésima potência, de forma a conseguir intranquilizar corações inquietos pelo caminho. Sim, é isso que está acontecendo, minha gente. Veja, nós temos a dona Luísa Erundina, para quem não a conhece, ela é do PSOL, que na planilha da Odebrecht
era Atlético Mineiro. O PSOL, na planilha do Odebrecht, tinha a alcunha de Atlético Mineiro. Em 21 de 4 de 2022, a Luísa Erundina disse: não vai ficar barato. Nós, da bancada do PSOL na Câmara, vamos apresentar projeto de decreto legislativo para sustar o decreto presidencial que isenta o deputado bolsonarista, ela se refere ao Daniel Silveira, dos crimes que o STF o condenou. Além disso, também ajuizaremos uma ação pedindo anulação do decreto. Vejam só que coisa absurda, diz esta analfabeta. Analfabeta por quê? Porque, em primeiro lugar, um decreto presidencial não pode ser sustado pelo decreto legislativo, até porque, se for esse o caso, nós teríamos que rever os decretos de Lula, de Dilma, de Temer, decretos tais que inocentaram bandidos flagrantemente. A Dilma Rousseff soltou Zé Dirceu, soltou Genuíno, soltou uma corja, que foi condenada pelo Mensalão. Tudo bem, ficou por isso mesmo, ficou ok, ficou perfeito, ficou maravilhoso. Bom, isso nós falamos apenas da tal Luísa Erundina. Mas nós vimos também que entre uma fala e outra, eu caí no prudente dito da tal Fernanda Melchiona, aquela membra do PSOL, que também no PSOL, lembro, lá na planilha da Odebrecht, atende pelo nome, pelo apelido de Atlético Mineiro. A Fernanda Melchiona e alguns dos que eu vou citar aqui não têm apelido na Odebrecht, mas o partido tem. Então o partido recebia dinheiro e repassava aos seus associados, provavelmente, porque o partido é composto pelos associados. Muito bem, não iremos aceitar, diz ela, a Fernanda Melchiona, o autoritarismo de Bolsonaro e seu desrespeito pela democracia. O PSOL recorrerá ao STF e também entrará com projeto de decreto legislativo para anular o indulto dado a Daniel Silveira. Ora, minha gente, vamos botar essa gente de volta no tanque de lavar-roupa. Porque nem Fernanda Melchiona e nem a coitadinha da Luísa Erundina não tem a estatura para estar num cargo desse nível. Elas têm que voltar para o tanque de lavar-roupa. Bom, vamos continuar porque tem mais coisa aqui. Olhando bem qual o que, sem mais, que graça teria sem o pronunciamento de Thalíria Petroni, também do PSOL, aquela que cantava aos quatro ventos, pobrezinha daquela que quase virou heroína, só porque ela foi morta lá no Rio de Janeiro. Mas era uma coitada, Deus que me perdoe, que Deus a tenha, se é que tem jeito de salvar aquela mulher. Mas a Thalíria Petroni também, ela pertence ao PSOL, lembro que tem por nome na planilha da Odebrecht Atlético Mineiro. Bolsonaro, diz a Thalíria Petroni, assinou o decreto que dá indulto a Daniel Silveira um dia após o STF decidir por sua prisão. O presidente quer blindar mais um aliado que se utiliza do ódio para atacar as instituições democráticas e insultar a memória de Marielle Franco. Está aqui o nome da vereadora que eu esqueci. Inadmissível e escandaloso. É interessante porque nós observamos que a Thalíria consegue colocar o nome da Marielle Franco no indulto que o Bolsonaro concede ao Daniel Silveira, sendo que uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas é claro que ela jamais poderia ignorar a bandeira, porque, infelizmente, sambar sobre caixões de defuntos sempre deu ibope. E a esquerda sabe muito bem como fazer isso. Afinal de contas, nós lembramos que quando Celso Daniel morreu, foi lá o Lula, o Genuíno e muitos outros membros dessa esquerda maldita foram sambar no velório do Celso Daniel. Embora haja até uma suspeita de que tenha sido a própria esquerda que tenha mandado matar o Celso Daniel. Mas não vou entrar nesse detalhe agora. Vou entrar no detalhe de que Daniel Silveira, o processo de Daniel Silveira, está eivado
por muitas irregularidades, a começar pelo fato de que ele não existe um crime contra ele. Pelo contrário, ele é protegido pelo artigo 53, que foi rasgado pelo STF, e que esses mesmos deputados, e sei lá, a Talíria, a Fernanda Melchiona, a Erundina e outras figuras mais, como Ciro Gomes, como o Amoedo, e como aqui a Gleisi Hoffmann, ainda vou falar dela, o Guilherme Boulos e tantos outros, simplesmente ignoraram. Poderia ter cessado a chiadeira, afinal de contas, a chaleira já foi tirada do fogo. Já se passava algumas horas desde que Bolsonaro havia emitido o decreto. Mas sempre temos as figuras risíveis e esdrúxulas, e entre elas Ciro Gomes, o coroné lá do Ceará. Ele leva o nome, ele tem um nome, um apelido na planilha da Odebrecht, que é o de Sardinha. Veja bem, Ciro Gomes e Sardinha, para a planilha da Odebrecht, são a mesma pessoa. E do alto da sua sabença, ele nos diz: acostumado a agir em território de sombra entre o moral e o imoral, o legal e o ilegal, Bolsonaro acaba de transformar o Instituto da Graça Constitucional em uma desgraça institucional. E tenta assim Bolsonaro acelerar o passo na marcha do golpe, mas não terá sucesso. O coroné, falando em golpe, começa que ele esqueceu provavelmente dos escândalos que envolvem a família dele na merenda, na educação e entre outros, inclusive na distribuição de água no Nordeste, que acaba por ser a água lá no Ceará. Ela era um privilégio que tinha esse coroné de distribuir, não de graça, claro. Ele cobra o latão, a lata, o balde, né, para que peguem água dele. Cobrava, porque agora o Bolsonaro deu fim nessa teta que o coroné usava. Por isso o coroné está com tanta raiva. E ele ainda fala de moralidade e imoralidade. Esquece ele que o irmãozinho dele pegou uma retroescavadeira e foi para cima de um povo que estava lá apenas demonstrando sua insatisfação para com os mandos e desmandos da política do Ceará. Mas entre as figuras mais excêntricas, não que uma seja mais que outra, apenas força de expressão, mas encontramos também o ilustre, auto-intitulado Novo, que de novo não tem nada. Não se sabe o que é novo, notar João Amoedo. Bolsonaro, diz ele, mais uma vez demonstra o risco que representa para a democracia e o descaso com o cidadão brasileiro. Protege um aliado condenado, inicia uma crise institucional, afronta o Estado de Direito, cria uma cortina de fumaça e ignora os verdadeiros problemas do Brasil. Eu me divirto muito com o tal João Amoedo. Amoedo. A moeda é o que ele recebe na sacolinha, quando ele passa a sacolinha da quadrilha que ele domina. Muito bem. Mas fica ainda muita gente a desfilar nesse rosário de pragas e pestilências, sem que algumas moscas inquietas não fizessem ficar mais inquietante ainda, e por isso eu me deparei com a tal Gleisi Hoffmann. Inclusive essa canalha, ela é paranaense, ela é daqui da minha terra, ela denigre o bom nome do paranaense. Ela recebeu o carinhoso codinome na planilha da Odebrecht de amante e coxa. Conforme a ocasião, não sei qual, ela usava o codinome amante ou o codinome coxa. É claro que não podemos esquecer que o maridinho dela, o tal filósofo na planilha da Odebrecht, o Paulo Bernardo, veja, ela tinha um codinome na planilha como amante ou coxa, e o marido dela
tinha o codinome de filósofo na mesma planilha, ou seja, os dois mamavam na mesma teta. Mas eu não achei nem um pouco estranho que ela falasse: se Bolsonaro tivesse agido tão rapidamente para enfrentar a pandemia, a inflação e o desemprego, como foi para salvar a pele de seu cúmplice condenado por atentar contra a democracia, o Brasil e o povo não estariam sofrendo a maior crise da história. Olha que coisa linda, dá até para chorar quando se ouve a Gleisi Hoffmann e essa esquerdalhada falando. É coisa digna, gente. É gostoso. A gente tem vontade de chorar. A gente tem vontade de rir do embalo deles. Mas, no mesmo embalo, vem a arrogância de gente que engoliu-se a si mesmo e até hoje não conseguiu parir o próprio ego. Eu estou falando, claro, de um cara que vocês vão amar ouvir. Afinal de contas, quem iria se engolir e não conseguiria se parir, senão o próprio Guilherme Boulos, que também é do PSOL, e o PSOL, lembro, atendia pelo nome de Atlético Mineiro na planilha da Odebrecht. E diz o Guilherme Boulos: Bolsonaro jamais cogitou dar indulto para a mulher que foi presa em 2021 por furtar um pacote de macarrão para os filhos, mas assinou hoje o perdão para Daniel Silveira, deputado do seu partido que prega a ditadura e o fechamento do STF. São os milicianos no poder, dizer. Olha só que coisa linda. É gostoso ouvir esses canalhas, porque você aprende a falar, aprende a ler o que não está escrito, aprende a ler nas entrelinhas. Você consegue ver o quanto, sendo hipócrita, você pode até ir mais longe, porque você vai ver o que não se vê também. Veja, você vai até conseguir aprender a se defender nos casos em que você se defronte com um canalha desta estirpe. Bom, os fantasmas vão passando. São figuras que aterrorizaram, mas que, percebo agora, apenas tomaram aquelas formas aterrorizantes, porque nós mesmos assim o permitimos. Então, quando eu olho agora, eu percebo que eles não passam de figuras desagradáveis, figuras que dá nojo, figuras que causa engulho no estômago, vontade de vomitar. É verdade, eles não passam disso. Dessa forma é que eu vejo o Otar Paulo Pimenta, que também tinha um apelido carinhoso na planilha da Odebrecht. Na planilha da Odebrecht ele era chamado Montanha. Vejam só como é bonito. Imaginem vocês o que representou isso na família onde ele nasceu e na qual ele pertence. Bom, ele diz: conceder indulto para um criminoso contumaz, indo contra uma decisão do STF, é gravíssimo. O miliciano abre o caminho para uma crise institucional. Nós sempre estaremos ao lado da democracia e defendendo a autonomia das instituições. Bolsonaro tem bandidos de estimação. Vejam só, minha gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Bolsonaro tem bandidos de estimação. Só não conhecemos ainda qual deles, porque você veja bem, nesta longa lista que eu já li, tem vários bandidos que não estão na lista do Bolsonaro. Então tá, o Daniel Silveira é o bandido a que ele se refere. Eu, sinceramente, analisando daqui para trás e observando o Daniel Silveira, eu posso até não gostar dele. Posso. Ele é bastante, assim, indigesto no meu ponto de vista, mas não pelo que ele falou, não pelo modo como ele circula, não, apenas porque ele tem um jeitão meio autoritário, como o Bolsonaro tem, como o Tarcísio também tem. Mas me parece que aquilo é uma característica do militar, que Daniel Silveira, não posso esquecer, é militar, ele foi da Polícia Militar. Então, veja, agora, eu observo que ninguém encontrou uma agulha para chamá-lo de ladrão. Ninguém encontrou uma agulha para chamá-lo de corrupto. Ninguém encontrou o nome dele na planilha da Odebrecht. Então, quer dizer,
Este que chamam de bandido de estimação, me fica muito claro, não, aparentemente pelo menos, não sê-lo. Tudo bem, vamos em frente. Mas é claro que se ficasse somente aqui, somente nesses bandidinhos pré-citados, eu estaria até no paraíso. O Brasil estaria no paraíso, porque quanto menor o número de energúmenos, tanto melhor teria sido para o passado recente em que esses fantasmas assombravam não somente a nossa vida, mas também o futuro de nossas crianças. Bom, é aqui que eu encontro um tal de um certo bosta, perdão, Humberto Costa. É que, veja bem, no Humberto tem ali o B e no Costa tem ali o C. E é interessante porque o B fica antes do C e o C fica logo depois do B. Então, tanto Humberto quanto Costa, se você mexer, vai dar ali aquele trocadilho ignorante que eu falei, um certo bosta. Mas o problema do certo bosta é que na planilha da Odebrecht, o apelido dele é Drácula. Vejam bem, Drácula. Então, o que você pode esperar de um certo bosta que tem como Drácula o seu apelido na planilha da Odebrecht? E ele fala, e lógico que ele se intitula honesto, porque ele fala que Bolsonaro afronta o STF com perdão a deputado que ameaçou ministros e pregou o golpe de Estado. Está em busca de pretextos para tentar golpear a democracia. O Congresso Nacional precisa se manifestar. Claro que precisa, querido, e já se manifestou, mas tudo bem, de qualquer forma, a Câmara, pelo menos, já colocou, Daniel, 5 pautas que são definitivas lá dentro, e ele já é até vice-presidente de uma, ele já pertence à CCJ, ixi, o cara, realmente o Congresso tinha que se manifestar, já se manifestou, e parece está havendo uma mudança explícita, senhor, um certo bosta. Perdão, Drácula. Perdão, Humberto Costa. É difícil saber qual nome se referir quando o cabra tem tantos nomes. O meu é Eli Silmar Vidal. Não tenho apelido, pelo menos não na planilha da Odebrecht, e não atendo por outro nome, senhor, um certo bosta. Bem, a flora é bastante surtida. Muito sortida. E não poderia ser diferente com a fauna, porque, aliás, a fauna é bastante barulhenta. Assim é que nós vemos que vem correndo a gazela saltitante. É aqui que ela passa toda sorridente, cantarolando e saltitando, aquele tal indolente Randolfo Rodrigues. Sim, a gazela saltitante, que muito propositalmente, na planilha da Odebrecht, é apelidado de múmia, minha gente. Múmia, múmia. Veja só, para que nome mais claro do que esse? Múmia. Enquanto o partido dele, que é o Rede, é chamado na planilha da Odebrecht de Remo, um time de futebol, assim como o Atlético Mineiro, que é o PSOL, na mesma planilha da Odebrecht. É claro que o PP tem o nome na planilha da Odebrecht, o PSDB também tem, e assim vai. Tá? Mas eu estou citando somente os que mais me chamaram a atenção aqui, até porque falar de bosta é a mesma coisa que mexer no esgoto. Começa a feder, e já está fedendo aqui em volta de mim. Diz a gazela saltitante, que atende pelo nome de múmia na planilha da Odebrecht. Daniel Silveira foi condenado por tentar impedir o livre funcionamento dos poderes. O que o presidente da República faz? Ele usa um dos poderes para perdoar o criminoso. A missão de Bolsonaro e do bolsonarismo é esculhambar a Constituição. Não permitiremos, diz a gazela saltitante. Mas é claro que falar de merda é pouca, ou falar de bobagem às vezes é pouco, é bom falar mais ainda, mas surge à minha frente uma senhora que tinha um restaurante no Rio de Janeiro e que me parecia totalmente fora de esquadro. Afinal de contas, ela era uma comunista. Comunista empreendedor, gente. Comunista dono de restaurante, dono de loja. É estranho.
Porque comunista, tudo o que ele tem é do Estado. É estranho, mas ela era uma comunista empreendedora. Essa é a tal Érica Cocai, do PT. O PT na planilha da Odebrecht é Flamengo. Flamengo. O PT na planilha da Odebrecht é o Flamengo. Bom, ela diz, a Érica Cocai, o perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira é completamente nulo. O presidente agiu com o objetivo de afrontar o Supremo, dar resposta ao bolsonarismo e incentivar crimes contra a democracia e o Estado de Direito. Usou a caneta para fazer sua política suja. Gente, eu amei esta frase. Primeiro porque ela lembra da caneta do Bolsonaro. Vamos lembrar da caneta do Bolsonaro, minha gente? É uma Bic, custa R$2. E ela simplesmente anulou 10 Montblancs. Para quem não conhece, a Montblanc é uma das canetas mais caras do mundo. Sabe, são as canetas mais caras do mundo. São canetas que eu persegui minha vida inteira, porque eu queria muito ter uma Montblanc. Eu tive uma Parker 51, eu amava canetas, eu achava lindo canetas. Hoje eu vejo o quanto eu fui idiota, porque me bastava uma Bic, desde que eu tivesse competência para usá-la. Hoje eu sei que não tive a competência para usar nem a Bic e nem a Parker 51. Mas o Bolsonaro me mostrou que ele pode usar uma Bic que custa R$2, e quando acaba ele joga fora, vai lá e compra outra, do que usar uma Montblanc que pode custar o olho da cara e ele não fazer porra nenhuma. Muito bem, essa caneta serviu para, como diz aqui a Érica Cocai, fazer a política suja do Bolsonaro. Mas eu lembro aqui que diz ela que o Bolsonaro incentiva crimes contra a democracia e o Estado de Direito. E eu sou franco a vocês, a todos vocês, e especialmente a esquerdalha. Gente, eu prefiro então o Bolsonaro incentivando isso do que essa esquerdalha querendo a democracia que eles querem. Porque a democracia que eles querem fez com que 600 mil pessoas morressem trancadas dentro de casa durante uma pandemia, sem direito a tratamento, com os hospitais falidos, com o dinheiro da saúde sendo desviado, com o consórcio do Nordeste roubando descaradamente. Minha gente, sinceramente, eu prefiro Bolsonaro no poder e toda essa política que para a esquerda é uma política suja. Eu prefiro. E, sinceramente, para mim, me parece a democracia mais pura e mais sarada do universo. Que Deus abençoe o Bolsonaro em nome de Jesus. Bom, o rosário de horrores vai se aproximando do fim, mas do fim não porque tenha parado, do fim que eu fui. Por quê? Porque da galeria de assombração existe muito mais. Só que não há espaço no meu áudio para tanta sandice junta. E desce, como se descesse do céu, uma ameaça do lado mais negro da espiritualidade. Uma figura chamada Sâmia Bonfim. Gente, a esquerda não para de produzir o que não presta. É incrível. Esta Sâmia Bonfim também é do PSOL, portanto da esquerda, portanto daquele partido que tem o nome na planilha da Odebrecht de Atlético Mineiro. E ela diz, vamos entrar com um decreto legislativo para anular o indulto dado a Daniel Silveira por Bolsonaro. Também recorreremos ao Supremo. Ele, o Bolsonaro, aparelha as instituições para defender seus aliados criminosos e estimula o enfrentamento e polarização de sua base contra o STF. Meu Deus, é muita sandice para pouco pedaço de gente. Porque a menina até não é tão alta, gente. Se ela fosse mais alta, eu imagino, então, a quantidade de porcaria que sairia daquela latrina quando aberta. Como seria bom dizer a vocês que essa lista
é uma pequena lista. Não, esta lista é apenas um condensado pequeno e bem pouco ilustrativo do que realmente assombra a nação brasileira. Eu não poderia deixar de lado a tal Maria do Rosário. Maria do Rosário, aquele doce de pessoa. Ela, inclusive, perturbou e tem perturbado uma grande parcela da população. Ela que não se pode falar coisa alguma a seu respeito, porque ela já corria processar a pessoa e movimentava o Ministério Público contra os seus desafetos. Eu, inclusive, falo da Maria do Rosário. A Maria do Rosário, aquela que carinhosamente está assinalada na planilha da Odebrecht como solução. Eu não sei se é solução por ser um soluço muito grande ou por ela ser uma solução para alguma coisa. Não sei, mas o certo é que o nome dela na planilha da Odebrecht é solução. Portanto, solução fala. O anúncio do indulto ao condenado Daniel Silveira é início de uma ruptura institucional. A extrema-direita mostra que não pretende cumprir a lei e aceitar a derrota nas urnas em 2022. As instituições precisam reagir uníssonas contra essa ameaça e derrotar a ameaça de novo golpe. Veja bem, a solução diz que a extrema-direita, ela coloca Bolsonaro como extrema-direita. Eu observo o seguinte, Bolsonaro não está nem para a direita nem para a extrema-direita. Ele está atuando dentro de limites muito visíveis da Constituição Federal. Ele não sai de dentro das 4 linhas onde a população clama pelo amor de Deus que ele saia. A população quer que ele saia e que institua de uma vez por todas uma intervenção militar a fim de que nosso país volte a respirar. Mas essa esquerdalha não entende e ela acha que haverá um golpe. Não haverá um golpe, pelo menos não da parte do Bolsonaro. E se a esquerda agir direitinho, nem mesmo a intervenção militar será necessária. Mas não se iludam, isso tudo não seria nada se não fossem os jornalistas de plantão para dar a cobertura que essa esquerda demente necessita. Nós não sabemos exatamente se a cobertura é por ignorância, por paixão ou mesmo por algum mecanismo corrupto ou corruptivo. O certo é que são inúmeros os defensores da claque maldita. Bom, eu vou trazer poucos. Por enquanto, a Vera Esmagalhães, o maridinho dela parece que tem um probleminha muito sério, não lembro bem qual é, mas é uma tal Vera Magalhães, desculpa, minha mania de ler demais, eu li Esmagalhães, Vera Magalhães. Você, ela diz, antipetista, o que faria se no dia seguinte ao julgamento do Mensalão Dilma editasse uma medida suspendendo a prisão de Dirceu, Genuíno, etc. Berraria na janela? Não, ela não fez. Seu ídolo está fazendo. Pois é, a Vera Magalhães esquece de verificar o passado. A Dilma deu a suspensão das prisões de Dirceu, Genuíno, etc. E não somente isso, ela tentou dar o indulto ao apedeuta quando ela tentou fazê-lo ministro-chefe da Casa Civil. E se não fosse a Polícia Federal ter agido prontamente junto com a Lava Jato, o apedeuta teria sido eleito ministro-chefe da Casa Civil e hoje nós estaríamos sim sob a ditadura do proletariado, minha gente. É isso aí. Então, a Dilma, como disse a Vera Esmagalhães, fez o que ela disse que a Dilma não fez. Muito bem, enquanto isso, eis que surge na calada da noite o tarde Bruno Melo, nem sei quem é esse imbecil. Ele diz, o decreto assinado hoje pelo presidente Bolsonaro concedendo indulto a Daniel Silveira é uma das maiores afrontas ao Estado democrático de direito das últimas décadas. O cara é tão anencéfalo,
ele é tão energúmeno que ele não sabe que o Estado democrático de direito tem que estar subordinado à Constituição Federal. E o artigo 53 é da própria Constituição. E ele não permite que o parlamentar, o anencefalo não deve saber o que é parlamentar, não pode ser preso por quaisquer de suas palavras. O cara é uma anta, é um energúmeno, mas ele atende pelo, provavelmente, codinome de jornalista da grande mídia. Bom, como não se vive só de umas, porém de uns, eis que desabrocha o senador Alessandro Vieira, é outro Zé Ruela, que diz: democracia exige respeito às decisões judiciais, mais ainda do STF. Sou crítico notório de alguns ministros, mas 10 dos 11 ministros julgaram o réu culpado. Se uma decisão com este peso pode ser desconstituída por um ato unilateral do presidente da República, não vivemos mais em um regime democrático. Pois é, ele fala em democracia e ele fala em respeito a decisões judiciais, só ignora o pobre imbecil que a decisão judicial, quando ela está invadida de erros e contradições, ela não pode ser respeitada. Uma ordem que não esteja correta não pode ser acatada em hipótese alguma. Claro, não poderíamos ficar sem a cabeça iluminada daquele que pensa e para tanto até estudou filosofia. Eu estou falando, claro, daquele que estudou filosofia para dar aula. Porque de filósofo, o cara, puxa vida, ele não tem nem o nariz de filósofo. Ele está mais próximo daquele monte onde nascem cogumelos e as moscas rodeiam. Eu acho que vocês sabem muito bem que monte é esse. O monte de Estrume. Sim, eu falo do Joel Pinheiro. Ele diz, eu acho que esse indulto vai cair rapidinho no STF, pois é completamente inconstitucional e Bolsonaro sabe disso. Ele só o concedeu para iludir seus seguidores e em breve saberemos. E veja bem, eu creio que o tal Joel Pinheiro estudou com o Átila Yamarino, aquele biólogo que também não acerta uma, mas que não deixa de dar seus pitacos. O biólogo Átila Yamarino, ele tinha dito que ia morrer não sei quantos milhões de pessoas e tal, e pá. Bom, até agora ainda chamam o Átila para falar, assim como chamam o Joel Pinheiro. Acho que eles pensam, vai que agora eu acerto. Eles estão torcendo para eles acertarem, eles mesmos acertarem. Tanto que eles dizem, vai que agora eu acerto. Por isso eles vão lá e dão mais uma. Mais uma, vai que uma delas eles acertam, né? O Joel Pinheiro agora, assim como os demais aqui ditos, veja bem, eles falam tanto que o STF vai fazer, que o STF não sei o quê, que o STF não sei o quê, ignoram os pobres imbecis, que o STF não pode fazer absolutamente nada. Eles julgaram convenientes todos os demais indultos dados pela Dilma, pelo Lula, pelo Temer, isso sem falar nos demais presidentes anteriores. E, portanto, agora, eles mesmos criaram jurisprudência acerca do indulto, dizendo que o indulto cabe ao presidente da República e somente a ele, e não cabe nem mesmo controvérsia. Então, quer dizer, eles não sabem ler, não sabem analisar o próprio passado. Eu não sei como é que eles atuam na qualidade de jornalistas, que, como jornalista, precisaria ter pelo menos um pouquinho de tino, consciência, cérebro, coisa que eles desconhecem. Bom, poderíamos muito bem ter passado sem tanta porcaria. No entanto, não posso ignorar que isso é o que hoje tem voz no Brasil. Se você duvida do que eu digo, avalie os passos dos membros de hoje, tão ardilosa Suprema Corte, e você verá que não estou falando nem metade do que hoje, de fato, eu poderia ter dito. E como, fechando com chave de ouro, eu tenho o marreco. Quem não sabe quem é o marreco? O marreco é aquele
que atende pelo nome de Moro, aquele juizeco da 13ª, que já tive eu também ele como um herói para mim. Sim, ele foi o herói de quase grande parte do povo brasileiro. Mas ele também resolveu aqui manifestar o ponto de vista vesgo que ele parece ter há muito tempo. Pena que o Brasil demorou muito para perceber isso. Por pouco, nós quase o elegemos presidente da República. Bem, para quem não ligou o hábito ao monge, o marreco é ninguém menos que aquele juizeco que teve todas as suas canetadas anuladas ou canceladas ou postas em dúvida pelo STF e que mesmo assim ele continua ali lambendo as frieiras dos membros da Suprema Corte. Ele continua, por um motivo que desconhecemos, defendendo seus algozes. Ele que atende pelo nome de Sérgio Fernando Moro. O confronto, diz ele, o confronto entre o presidente e o STF é preocupante. Quem perde é o país pela instabilidade, mas não há como ignorar graves erros de parte a parte, seja em ameaças ao STF de um lado ou em julgados que abriram caminho para a impunidade da corrupção. A lei, diz ele, fechando com chave de ouro, deve valer para todos. É verdade, senhor juizeco da primeira instância, da 13ª vara. A lei deveria valer para todos, coisa que o senhor ignorou naquele momento e vem ignorando porque o senhor colocou a polícia para prender mulheres nas praças durante a pandemia, né? Aquela fraudemia. O senhor mesmo colocou pessoas policiais para prender mulheres de biquíni nas ruas, para prender trabalhadores honestos, porque o senhor poderia, como ministro da Justiça, ter feito algo em prol da população. Não o fez, mas não o fez por covardia, porque o senhor tinha a caneta na mão. O senhor não é homem de maneira alguma. E olha, sinceramente, quero vê-lo derrotado nas urnas. Contudo, quero vê-lo sufocado nas urnas. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus guarde, que Deus liberte, que Deus restaure. Em nome de Jesus. Beijos. Bye.